Esse mês que passou, a gente viu ali o aniversário de Marx, o aniversário de Freud, e dentro desse aspecto eu queria retomar um tema próprio da saúde mental, só que eu vou recorrer não a, a Freud, mas a uma leitura é, de Marx a respeito, usando esse livro aqui, O Suicídio, tá? E que vai compor ali uma série com alguns comentários, é, talvez alguma coisa de Freud se junte a essa questão e vamos trabalhar esse mal-estar que figura dentro desse suicídio. Vamos lá. É, o Marx, nesse texto, ele vai estar utilizando como fonte as memórias do Pouchet. Pouchet, ele era ativista da polícia de Paris, tá? Então ele vai recorrendo aos relatos de suicídio no qual ele começa a analisar, tá? Eu vou começar já depois dele introduzir, falar sobre o Pouchet, sobre o suicídio, sobre é, da onde que ele inicia o seu texto, tá? Ele começa a se debruçar sobre o tema da seguinte maneira. O número anual de suicídios, aquele que entre nós é tido como uma média normal e periódica, deve ser considerado um sintoma da organização deficiente de nossa sociedade, pois na época da paralisação e das crises da indústria, em temporadas de encarecimento dos meios de vida e de invernos rigorosos, esse sintoma é sempre mais evidente e assume um caráter epidêmico. Há, então, uma normalidade, um fluxo comum de suicídios, tá? Isso daí a gente pode recorrer mesmo ao estudo do Durkheim, que ele vai notar uma baixa variação da taxa de suicídios anual, e se a gente recorrer a hoje e pensar como que ela se dá, a gente vai vendo uma frequência de quantidade de pessoas que se matam ano a ano, tá? Interessantemente, o Marx ele usa aqui a palavra sintoma, e ele pensa o suicídio como um sintoma, então, é, de problemas sociais. É, é um sintoma mais que evidente e assume um caráter epidêmico. Então, há uma epidemia de suicídios em momentos de crise que ele cita, mas o suicídio em si não é visto como um problema. Eu acho que é isso que eu quero frisar. Tá? O suicídio ele não é visto como um problema, mas ele é visto como um sintoma da relação do indivíduo diante é, do, de um problema, de um sofrimento. Tá? Eu não quero me adiantar muito, mas a gente já vai continuando. Tá? Daí ele continua. A prostituição e o latrocínio aumentam, então, na mesma proporção. Tá? Da mesma forma como que em momentos de crise você tem um aumento do suicídio, você tem um aumento da criminalidade, você tem um aumento da prostituição. Embora a miséria seja a maior causa do suicídio, encontramo-lo em todas as classes, tanto entre os ricos ociosos como entre os artistas e políticos. A diversidade de suas causas parece escapar à censura uniforme e insensível dos moralistas. Apesar do suicídio crescer conjuntamente com o aumento da pobreza, da miséria em momentos de crise social, por outro lado, ele está presente em todas as classes sociais. Eu acho que isso já dá para a gente começar a pensar alguns aspectos. Primeiro, o suicídio enquanto sintoma, tá? E a questão do sintoma, como ele vai aparecer como expressando, então, um algo que está abaixo dele, tá? Sendo
que, se a gente for pensar dentro de uma abordagem clínica, então o que interessa na questão de prevenção ao suicídio não é uma campanha contra o suicídio, mas mesmo na questão de pensar uma, é, uma forma de imposição, um discurso, mas de se encontrar, então, o que é isso que pulsa e que leva a essa reprodução contínua de suicídios, apesar de a gente ter um aumento em momentos de crise, de depressão social e de falta de perspectiva em geral. Porque enquanto o suicídio ele se relaciona ao aumento da pobreza, o aumento do suicídio, ao mesmo tempo a gente tem que pensar o como que ele não se restringe a uma classe social, mas que ele vai habitando todas as classes. Continuando indagações sobre o suicídio nas classes abastardas, o Marx escreve: as doenças debilitantes contra as quais a atual ciência é inócua e insuficiente, as falsas amizades, os amores traídos, os acessos de desânimo, os sofrimentos familiares, as rivalidades sufocantes, o desgosto de uma vida monótona, o entusiasmo frustrado e reprimido, são muito seguramente razões para o suicídio para pessoas de um meio social mais abastardo. E até o próprio amor à vida, essa força enérgica que impulsiona a personalidade, é frequentemente capaz de levar uma pessoa a livrar-se de uma existência detestável. Eu acho que aqui o que a gente pode pensar é que o suicídio ele não trata-se necessariamente de uma pulsão de morte. Ele é em si, se eu for recorrer ao Freud, uma tensão de vida, ou no sentido de que uma tensão de vida ela é uma tensão de morte, tá? Se eu remeter ali à questão do muito além do princípio do prazer e eu conseguir pensar a questão do acúmulo de tensão e a necessidade de descarga, eu consigo pensar o suicídio como uma busca dessa descarga sendo impossibilitada, tá? Diante de uma via que possa se permitir a realização desse impulso, uma realização da vida, tá? É como se a tensão de liberação, tá? A tendência de liberação da tensão acumulada que vai produzindo esse sofrimento que não encontra evasão, ele tende à busca não do fim da vida, mas do fim do sofrimento, tá? Mesmo que esse aniquile a própria vida, tá? Então, se o Freud ele vai tratar isso como o nome de uma tendência ao nirvana, tá? A gente tem que pensar como que o que se interpõe diante disso para ele é o princípio do prazer. Tá? E o princípio do prazer, ele não é a busca de uma satisfação plena, tá? Porque ela leva ali a um gozo destrutivo, a satisfação total e a aniquilação do próprio corpo. Mas ela vai se encontrar na possibilidade de deslocamento do desejo, a possibilidade de desejar e a possibilidade de conseguir construir a perspectiva dessa possibilidade. Tá? É aquela questão da satisfação primária da tensão que leva no próximo momento de tensão à busca de uma nova satisfação. A interdição da possibilidade de satisfação, de realização, ela conduz a esse ciclo no qual o sofrimento ele aparece como algo que não pode ter descarga nenhuma. E dentro dessa tensão é a hora que
a aniquilação da vida ela aparece como fim desse sofrimento. Tá? Talvez uma ponte para a gente pensar a questão da relação entre pulsão de vida e pulsão de morte. Tá? Enquanto que para alguns autores como o Reich, a gente pode pensar a existência só de uma pulsão de vida, mas no Freud, se a gente for pensar, se a tendência em geral ela é uma tendência de êxtase, né? Ela é uma busca de um estado inanimado anterior à existência de uma tensão que vai levando a essa agonia que vai se manifestando e movendo o próprio ser humano. Eu estou pensando essencialmente de uma tendência à morte, tá? Não de uma maneira alegórica. Eu poderia pensar, por exemplo, como a própria questão do orgasmo em francês pode aparecer como un appétit mort, tá? Uma pequena morte. Tá? A gente só tem que pensar os mecanismos no qual o princípio do prazer ele vai levando um circuito de desejo que vai permitindo construções. E nesse sentido, é ele que acaba impondo um desvio no curso de uma busca direta pela ausência de sensações. Tá? Eu acho que por agora é isso. Seguindo, tá? Então, o Marx ele vai seguir em seu texto pensando as censuras morais e a forma de se lidar com o suicídio como uma aberração, como algo antinatural, no qual ele vai escrever, tá? Antes de tudo, é um absurdo considerar antinatural um comportamento que se consuma com tanta frequência. O suicídio não é de modo algum antinatural, pois diariamente somos suas testemunhas. O que é contra a natureza não acontece. Ao contrário, está na natureza de nossa sociedade gerar muitos suicídios, ao passo que os tártaros não se suicidam. A sociedade As sociedades não geram todas, portanto, os mesmos produtos. E o que precisamos ter em mente para trabalharmos na reforma de nossa sociedade é permitir-lhe que se eleve a um patamar mais alto, no qual, no que diz respeito à coragem, se considera que ela existe naqueles que desafiam a morte à luz do dia no campo de batalha, estando sob o domínio de todas as emoções. Nada prova que ela necessariamente falte quando se tira a própria vida em meio às trevas. Não é com insultos aos mortos que se enfrenta uma questão tão controversa. Então, de um lado, não, não se cabe tomar o suicídio como exceção ou como um ato contra a própria natureza, tá? Entendendo que ele está presente ali em todas as sociedades. Ele não é uma coisa antinatural, tá? Ele aparece como uma tendência humana, embora hajam sociedades que matam ou fazem com que as pessoas se matem mais do que outras, tá? A gente poderia pensar o aspecto de como que o Freud ele vai lidando com o mal-estar na civilização, mas talvez pontuar que nem todas as civilizações, embora toda civilização ela produz restrições, que nem todas essas restrições elas são iguais, tá? Se a gente for pensar, por exemplo, com Marcuse, ele vai colocar na sociedade capitalista, civilizada, moderna, de um lado, uma superação de um estado de restrição
primitivo que reforçava os laços sociais, impunha antes do capitalismo ali uma necessidade de restrição e contingência. Então, essas barreiras naturais elas acabam sendo superadas e se coloca no lugar um excedente de repressão que tem por objetivo manter relações de dominação. Tá? Eu acho que esse choque entre um mundo de possibilidades, tá, e realizações e uma restrição que é dada, ele se relaciona a um sintoma muito claro da nossa sociabilidade moderna, que se relaciona a esse estímulo do desejo e a impossibilidade de concreção. Tá? Significa que se a gente for pensar em sociedades pré-industriais, pré-capitalistas ou pré-modernas, o que a gente vai encontrar é o indivíduo diante de um mundo de é, de baixas possibilidades, tá? Aonde as expectativas elas vão se modulando também de acordo com essas possibilidades. A existência de uma vida plena, ela aparece como algo relacionado a uma possibilidade mais tangível, porque mais compartilhada pelas pessoas que compartilham um mesmo laço social. Tá? A vida de um camponês numa Europa pré-industrial, ela é muito semelhante à vida de um outro camponês, e por mais que ele procure outros referenciais, aquilo aparece como um dado em si mesmo, quase que naturalizado. É como se as expectativas de vida dele se modulassem em torno desse padrão. Logo, a insatisfação que ele tem, ela é uma insatisfação que se dá dentro de um determinado princípio de realidade. Quando a gente pensa na modernidade capitalista, e o Lévi-Strauss ele vai trabalhar isso, pensando a sociedade moderna como uma sociedade aberta, enquanto as sociedades antigas, anteriores à modernização capitalista, ele vê como sociedades fechadas que se autorreproduzem. Ela é aberta porque ela leva uma tendência ali ao infinito, e esse infinito ele inscreve esse círculo de estímulo contínuo, tá? Que o Lacan ele vai vendo como estando ligado à reprodução da própria lógica do sistema. Mas esse estímulo, por outro lado, ele é bloqueado dentro dos padrões de restrições impostos, agora de uma maneira artificial, para manutenção ali de uma ordem de exploração e de dominação. Tá? Há uma sociedade que vai estimulando o desejo e negando a sua própria realização. Ao mesmo tempo que desloca esse desejo para o consumo. Tá? A exemplo, tá? O consumo ele é um dos grandes capturadores dessa tendência, dessa busca de realização. Então, nesse sentido, tá? Pensar, por exemplo, essa questão dos tártaros ou dos berberes, os povos ali que habitam o deserto no norte da África, eles, é, eles não se suicidarem, é, o suicídio ser algo muito pouco comum, ele está ligado a essa questão desse mundo fechado. Então, um princípio de realidade que estabelece uma demanda, por exemplo, e que move o desejo dentro de um círculo que permite a própria realização dele. Então, talvez o que você encontra é um estado mais pleno, o que não significa o acesso a um mundo material maior.
A gente vive numa sociedade que é cheia de coisas, cheias de trecos, cheias de dos gadgets que vão capturando o desejo. Só que esse desejo que vai se, se movendo, ele acaba sendo um desejo insaciável, tá? Ele se desloca para produtos, para o iPhone novo, para a tendência de realização profissional com seus múltiplos caminhos, criando um espaço aberto. Ele tem possibilidades de desenvolvimento individual maior? Tem. No entanto, ele é um caminho que precisa levar uma possibilidade do indivíduo poder cumprir o seu caminho e ir atrás das suas coisas de fato, tá? Eu só estou pegando esse tipo de coisa porque são perfis distintos e essa sociedade aberta ela vai tendo tendências destrutivas, sim, tanto em relação à própria civilização, tá? com, a, com a invasão dos recursos naturais, uma produção que se volta ao descarte para se produzir mais produção, tá? E tendências que vão tomando o próprio indivíduo dentro de uma questão de uma insatisfação, de tendências depressivas, de tendências agressivas e daí por diante, tá? Eu acho que é isso que eu quero pegar para frisar aqui. Na última parte, ele vai, ele vai pegar essa questão sobre a questão da coragem, que a gente acusa muito os suicidas de covardia, diante de não enfrentarem a vida, tá? E que não é com insultos aos mortos que a gente enfrenta uma questão controversa como a questão do suicídio, tá? Se a gente valoriza e fala de uma coragem daquele indivíduo que morre no campo de batalha, o que impede pensar que a mesma coragem ela também não se pauta numa pessoa que tira ali a sua própria vida, porque não é sobre coragem, tá? É sobre sofrimento e uma forma de se lidar com esse sofrimento, uma passagem ao ato, uma coisa que tem que ser evitada, tem que ser evitada, mas que se a gente busca evitar essa forma de passagem ao ato, a questão ela não está ligada ao ato em si, mas a forma de sofrimento que se encontra por trás dele, tá? E as outras possibilidades de se lidar com esse sofrimento e as possibilidades de construção que podem se dar através da ação individual. Dentro de uma nota sobre essa questão da coragem ou da falta de coragem, o Marx escreve: para saber se o motivo que determina o indivíduo a se matar é leviano ou não, não se pode pretender medir a sensibilidade dos homens usando-se de uma única e mesma medida. Cada pessoa ela possui seu caráter e sua perspectiva e sua forma peculiar e particular de se posicionar diante das situações que atingem a sua vida e da forma como sente o seu sofrimento. Não se pode concluir pela igualdade das sensações, tampouco pela igualdade dos caracteres e dos temperamentos. O mesmo acontecimento provoca um sentimento imperceptível em alguns e uma dor violenta em outros. A felicidade e a infelicidade têm tantas maneiras de ser e de se manifestar como são as diferenças entre os indivíduos e os espíritos. Um poeta disse: o que faz tua felicidade é minha aflição, o prêmio de tua virtude é minha punição. Atentando para uma questão muito peculiar, que a realidade que a gente parte é a realidade do sujeito. A realidade do sujeito que vai aparecer no discurso. Então não significa que um ato em si ele já produz
um sofrimento gigantesco que justifica ou não justifica, de maneira que se possa colocar uma tábua rasa é, sobre o como que o indivíduo vai se matar. Na verdade, a gente tem que entender a questão que o suicídio ele se relaciona à forma peculiar como que o sofrimento se manifesta em cada indivíduo. O que a gente vai escutar na clínica, o que a gente vai tratar é a relação desse indivíduo, tá, com o seu próprio sofrimento e a forma como ele lida e vê com a sua própria realidade. Tá? Por isso a gente não pode estabelecer uma norma geral sobre, sobre o como que esse suicídio vai se dar, ou um perfil típico do suicida, tá? Ou uma forma geral de se prevenir o suicídio. Uma forma geral de prevenir o suicídio pressuporia causas iguais, uma posição igual dos indivíduos diante do sofrimento, o que desconsidera a própria construção da subjetividade, a própria construção do sujeito, a própria construção do indivíduo, tá, que vai se posicionar diante desse sofrimento. Eu acho que por agora é isso. Além das questões sociais, tá, da miséria, das classes, de uma sociedade extremamente punitiva, que o Marx vai percorrendo esse caminho para pensar o porquê que não se deve condenar simplesmente a questão do indivíduo que comete suicídio como se ele estivesse cometendo algo totalmente fora de si, tá? Ele, ele entra numa parte um tanto quanto interessante, tá? Essa parte ela vai preceder as análises de, de caso que ele vai fazer em seguida. Eu vou comentar essa pequena passagem, tá? E depois eu trago um dos casos só para poder ilustrar, para poder ilustrar o que ele está desenvolvendo aqui. E para mais casos e para mais abordagem, para uma análise mais detalhada desse texto, curtinho, mas muito importante, eu sugiro que se acesse depois o próprio livro. Tá? Então, vamos lá. Entre as causas do desespero que levam as pessoas muito nervosas, irritáveis à busca da morte, seres passionais e melancólicos, descobri os maus tratos como um fator dominante, as injustiças, os castigos secretos, que pais e superiores impiedosos infligem às pessoas que se encontram sob sua dependência. A revolução não derrubou todas as tiranias, os males que se reprovavam nos poderes despóticos subsistem nas famílias. Nelas, eles provocam crises análogas àquelas das revoluções. O centro do sofrimento psíquico para o Marx se encontra na reprodução das relações de poder no despotismo dos pais, tá? Dentro da lógica de organização familiar. Acho interessante pensar isso, tá? Porque pensando a família e a forma como ela vai se interiorizando, tá? Voltando aqui aos maus tratos, injustiças, castigos secretos que pais e superiores impiedosos infringem às pessoas que se encontram sob sua dependência. Tá? A gente vai vendo a composição aqui reforçada, tá, dos aspectos do próprio superego. Por favor. Acho interessante pensar o quando que esse texto foi escrito para a gente poder localizar ele dentro de um problema comum, dentro de um espírito do tempo, mas
consubstancializar esse próprio espírito. Consubstancializar no sentido de conseguir entender que o problema que está sendo visto aqui pelo Marx é o mesmo problema que algum tempo depois vai ser visto pelo Freud. Tá? Esse texto, O Suicídio, estou procurando aqui para tentar pensar, tá? Ele é de 1846, tá? Ele é do meio ali do século XIX. E ele mostra já essa família vitoriana que vai se formando, essa família novecentista, tá? Que se hoje a gente tem uma normatização maior, por exemplo, em relação à proteção da infância, proteção da família, não significa, talvez, que o superego ele não seja reforçado também. Porque, na verdade, o que a gente conseguiu, e em muitos casos, tentando minar, foram os castigos físicos. Tá? Mas os castigos físicos, eles não estão ligados diretamente a essa estrutura de controle que os pais se colocam com filhos, que as instituições superiores colocam com os indivíduos em sua formação e que vão modulando, tá? Tanto esse ideal de eu que move o indivíduo em busca dessa realização, tá? Como a própria questão da culpa interiorizada, de não corresponder à expectativa que é relegada e toda a composição dúbia que o superego ele vai compondo, tá? Porque se ele é filho ali do complexo de Édipo e ele cria uma possibilidade de abertura do indivíduo, tá? Nessa própria transferência do desejo do desejo para um processo de identificação. Essa identificação ela também é interiorizada. O, o ego ele se forma dentro desse espelhamento e o produto de culpas e restrições produzidos ali pelo superego ele pode ser extremamente brutal também. Tá? Então eu acho que é uma questão de pensar as restrições, os anseios, as expectativas familiares, as questões do indivíduo ser uma decepção, dele não se adequar, tá? À expectativa imposta, a ideia do amor dos pais atrelado a essas expectativas, a busca de realização da demanda do outro enquanto o próprio desejo, vão sendo coisas que vão circulando, tá? nesse processo e que vão ali modulando as formas desse sofrimento. Eu só estou pensando aqui que a gente está lidando com uma série de restrições, castigos que pais e superiores infringem às pessoas que se encontram sob sua dependência. Que a revolução não derrubou todas as tiranias, os males que se reprovavam nos poderes despóticos subsistem nas famílias. Então, o que se condenou no despotismo próprio das monarquias absolutas e do Estado moderno continua existindo no interior das famílias. Nelas, eles provocam crises análogas àquelas das revoluções. Eu tenho que pensar a possibilidade de desenvolvimento de diálogo dentro das famílias e pensar a possibilidade de relações de cuidado, sim, mas não ancoradas dentro de uma hierarquia muito dura, tá? E pensar o desenvolvimento
do próprio indivíduo, não ligado à realização de uma demanda materna, paterna, que se coloca como despótica, como única razão para a vida, como a necessidade de uma retribuição, com a possibilidade de decepção, mas que o desenvolvimento seja desenvolvido de uma maneira mais aberta. Tá? Eu acho que dá para pensar essas questões, por exemplo, como implicações que podem tangenciar a nossa pedagogia moderna. Tá? Mas eu tenho que entender que a tendência ali dos pais reproduzirem as restrições que tiveram no passado, tá? Porque na verdade ninguém nasce sabendo ser pai. Eu acho que começa aí a questão. E o perigo do medo de um desenvolvimento sem restrição e o que isso pode acarretar leva a essa questão. Tá? Acho interessante a gente poder retomar isso, porque a gente vai estar lidando com uma mesma Europa, tá? Novecentista, vitoriana, o Marx falando da sociedade francesa nesse momento, tá? O Freud com seus primeiros casos clínicos ali uns 50 anos depois, pensando em Viena, mas que são realidades muito próximas. A principal centro do sofrimento psíquico encontra-se dentro das casas, dentro da reprodução da lógica familiar, dentro desses maus tratos, injustiças e castigos secretos que pais e superiores impiedosos infringem às pessoas que se encontram sob sua dependência. A revolução, escreve Marx, não derrubou todas as tiranias, os males que se reprovavam nos poderes despóticos subsistem nas famílias. A família é uma instância de reprodução de relações de poder. Nelas, eles provocam crises análogas àquelas das revoluções. Se a revolução ela aparece como um sintoma diante da crise movida pelo despotismo, o suicídio aparece como um sintoma diante dessas punições, dessa vida que vai se tornando impossível diante das restrições familiares. A família, ela como âmbito de violência normativa que se impõe sobre o indivíduo, que cerceia o seu próprio desenvolvimento, a sua busca, o seu desejo, tá? E o Marx ele não tem como estar falando aqui do desdobramento aqui de um superego, de todas essas tendências, expectativas, que se de um lado movem o indivíduo na busca de uma realização de um ideal, de eu, por outro lado, elas que acarretam a questão da culpa, o não corresponder a expectativas, a questão de um destino traçado no qual não se consegue chegar e um ideal impossível jogado sobre o próprio indivíduo. Se encontra nessa falta, se encontra numa falta de relação na qual o desejo ele se encarcera ali na demanda de um outro, uma demanda pressuposta e por isso pode ser questionada. Tá? Então eu acho que uma das questões é pensar toda a pressão e as tendências e a necessidade de realização no tenho que o indivíduo coloca, porque normalmente isso está ligado à fala que vai se dando em relação aos pais ou a não fala, o que é pior ainda. Tá? Porque muitas vezes essa necessidade de corresponder a uma demanda
ela se dá em relação a uma demanda nem falada, talvez lida por pistas e daí por diante, tá? É essa busca de se encontrar dentro de uma expectativa dada e as restrições que vão sendo impostas sobre o próprio indivíduo que vão limitando a sua expectativa também e que conduzem a uma questão no qual o sofrimento ele não encontra nenhum tipo de saída, tá? Eu vou dar uma leve pausa agora, tá? E daí agora quando eu retorno eu só vou comentar o primeiro caso, tá bom? Para finalizar, tá? O primeiro caso, o Marx, ele vai recorrendo ao relato do Pouchet ali sobre o caso de uma jovem que ela estava pronta para se casar, é, de, ela era benquista pelos sogros, tá? As famílias elas já estavam muito animadas, já estavam se dando por casados. Depois de uma festa na casa dos sogros, ela passa a noite com o noivo dela, tá? É, no qual ele, ele vai frisar depois, é dessa parte que eu vou puxar a narrativa, tá? Porque senão vai ficar muito exaustiva, tá? É, o Marx escreve: a jovem filha retornou somente na manhã seguinte para a casa dos pais. Uma prova de que não se acreditava culpada está no fato de ter voltado para casa sozinha. Ela esgueirou-se para o seu quarto e fez sua toilette, mas mal seus pais adivinharam sua presença, irromperam furiosamente e cobriram-na com os mais vergonhosos nomes e impropérios. A vizinhança testemunhou a cena. O escândalo não teve limites, a julgar pela comoção daquela criança, por sua vergonha e pelo encanto que era quebrado a golpes e xingamentos. Em vão, a consternada moça protestava a seus pais que eles mesmos a haviam abandonado à difamação, que ela assumia seu agravo, sua tolice, sua desobediência, mas que tudo seria reparado. Nota como o papel da violência é a imposição de uma norma social castradora, mas super castradora, ela vai sendo imposta através das humilhações, dos xingamentos, na questão de adequar essa moça a um determinado padrão social de gênero, tá? Apesar de se tomar ela, a princípio, já quase como casada. Tá? E como que ela interioriza isso no meio da discussão e reproduz. Tá? Se num primeiro momento ela chega é, com tranquilidade, tá? Na perspectiva de não ter feito nada de errado, depois da sessão de humilhações públicas, de xingamento, com os vizinhos vendo e tal, é, ela, na hora que ela responde aos pais, ela interioriza o que é falado para ela, tá? É, então, então ela fala que eles próprios abandonaram a difamação e ela assume seu agravo, tá? Sua tolice de ter cedido ao encontro romântico sozinha com o noivo, tá? Sua desobediência em relação à norma imposta pelos pais e que tudo seria reparado, tá? Então ela ainda tem uma tensão de reparar aquilo que é visto como uma ofensa. Ofensa a quem? Ofensa aos pais. Porque a preocupação dela, ela não está com uma conduta entendida como inadequada. Essa conduta, ela está sendo, ela não é vista tanto quanto inadequada, tanto que aqui o Marx ele frisou que uma prova de que ela não se acreditava
estava culpada está no fato de ter voltado para casa sozinha. E daí ele descreve a tranquilidade, no qual ela esgueirou-se para seu quarto e fez a sua toilette, tá? Com tranquilidade, até que os pais surgiram. Então, eu acho que isso é um ponto para a gente poder começar a pensar isso, tá? E a forma como que ela oferece uma reparação, tá? Prosseguindo o texto. Suas razões e sua dor não conseguiram desarmar o casal de costureiros, os pais. Tá? As pessoas mais covardes, as mais incapazes de se contrapor, tornaram-se intolerantes, assim que podem lançar mão de sua autoridade absoluta de pessoas mais velhas. Então, pensando ela não como uma criança mais, tá? A autoridade paterna, da forma que como ela é frisada dentro de uma relação de poder na infância, ela persiste mesmo no princípio da vida adulta. Então, é uma reprodução desse lugar de autoridade enquanto pessoas mais velhas que vai se impor sobre essa jovem. Tá? O mau uso dessa autoridade é igualmente uma compensação grosseira para o servilismo e a subordinação aos quais essas pessoas estão submetidas de bom ou de mau grado na sociedade burguesa. Padrinhos e madrinhas acorreram ao barulho e formaram um coro. O sentimento de vergonha provocado por essa cena abjeta levou a menina à decisão de dar um fim à própria vida. Desceu com passos rápidos em meio à multidão dos padrinhos que vociferavam e a insultavam, e com um olhar desvairado correu para o Sena e jogou-se na água. Os barqueiros resgataram-na morta do rio, enfeitada com suas joias nupciais. Como é evidente, aqueles que no começo gritavam contra a filha viram-se em seguida contra os pais. Essa catástrofe chocou até mesmo as almas mais mesquinhas. Dias depois, vieram os pais à polícia para reclamar uma corrente de ouro que a moça portava no pescoço. Daí ele vai seguindo. Tá? Mas o que a gente vai pensar aqui é a questão da norma restritiva, da impossibilidade de poder seguir o curso da própria vida, tá? O próprio desejo, mesmo quando aparece com sentido, não à toa, tá? As principais narrativas que vão percorrendo esse livro, elas vão se dar enquanto a posição da mulher ali no século XIX. Tá? Tanto que é importante a gente pensar isso, pensando que os primeiros casos do Freud eles são majoritariamente mulheres também. São mulheres que percorrem todos os ensaios sobre a histeria. Tá? Os homens eles vão aparecer na narrativa freudiana mais tardiamente, vai aparecer ali no caso do, do Homem dos Ratos, no caso do Homem dos Lobos, tá? No caso do Schreber, que ele recorre às memórias do jurista para analisar um caso de psicose. Mas aqui eu tenho uma moça que tem a própria realização do desejo turvada por uma norma social que, dentro da narrativa, aparece como uma possibilidade de realização, dado a relação da família dela com a família do noivo, tá? E a própria forma como a família do noivo ela consentiu em muita coisa e deixou sozinhos, no qual ela vai se encontrar com o noivo à noite, tá? no escuro, para depois retornar à casa ainda com tranquilidade, sem perceber a ofensa que ela poderia ter dado e entender que os pais estão respondendo a uma ordem social restritiva que impõe essa norma, que os colocam como reprodutores dessa norma, tá? E a forma como que a necessidade de responder a essa demanda paterna leva à introjeção
da vergonha, a tentativa de reparação que não é aceita em meio à fúria que vai sendo jogada em cima dela e na impossibilidade de conseguir corresponder a, aos pais, então a um ideal de eu que deve ser composto dentro dessa relação é, de, de si com a família, tá? No sentido da demanda, mesmo ainda do amor dos pais, é, eu tenho esse desfecho trágico da forma como que ele se deu, tá? Tem mais coisa, tá? A questão é que é uma abordagem até bem ampla, tá? Você tem a comparação entre vários casos, você tem até uma tabela referenciando os suicídios que aconteceram em Paris durante o ano de 1824. Eu sugiro a leitura desse texto breve, tá? E vamos pensando aqui o que foi esse mês, pensando o aniversário de Freud, o aniversário de Marx, tá? Tentando fazer essa homenagem, buscando um ponto de encontro, talvez, tá? Um ponto de encontro entre Marx e Freud, mediados por uma mesma realidade extremamente restrita de círculos familiares muito fechados, de uma restrição muito forte, tá? A própria existência feminina, enquanto eu tenho um desdobramento da busca da realização de um desejo, tá? Eu acho que é isso. Eu vou deixando por aqui, depois eu busco outro tema para a gente poder fazer mais alguns comentários.